nossa primeira aula aqui à distância, né? Eu sei que não vai ser fácil, porque a gente não tem aquele contato, não tem aquela interação, não tem vocês para fazer as perguntas que não entenderam na hora que eu estou mostrando os exercícios, mas vamos fazer o máximo que a gente conseguir, porque não é fácil para vocês, não é fácil para a gente, professor, mudou toda a metodologia que a gente está acostumado, então eu nunca tinha feito aula assim, à distância, é novidade. Novidade, eu acho que para 95% dos professores da campo. Então, vamos lá. A gente ficou sem fazer 3 exercícios daqueles slides de exercícios que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, a gente vai resolver esses 3 exercícios, espero que dê para entender, eu vou fazer passo a passo. E aí, no final dessa aula, eu vou colocar 2 atividades no Classroom e vocês têm que me entregar até o fim da aula, certo? Essas atividades vão valer frequência e nota, tá? A questão que a gente acabou a aula passada foi a 3.41. Ela fala o quê? Ela fala que a diferença de pressão entre o tubo de óleo e um tubo de água é medida por um manômetro de fluido duplo, como mostra a figura. As alturas de fluido e as gravidades específicas dadas, calcula a diferença de pressão PB menos PA, certo? Lembrando que esse GE aqui significa densidade relativa ou gravidade específica. Quer dizer o quê? Que esse valor multiplicado por 1000, a gente obtém a densidade do fluido. Por exemplo, aqui do mercúrio, 3,5 multiplicado por 1000, 13.500. A densidade do mercúrio é 13.500, certo? É sempre a densidade do fluido dividido pela da água, vai ser essa densidade relativa. Então, vamos lá. Ó, sempre fazendo de um extremo até outro. Lembra? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Aqui, ó, a gente começa por aonde? Pressão A, certo? Pressão A. O fluido aqui é a água. A água começou aqui e terminou aqui. Ela desceu ou subiu? A altura desceu ou subiu? Ela desceu. Se ela desceu, positivo. Rho da água vezes G vezes a altura. Em metros, 0,6. Próximo fluido é o mercúrio. O mercúrio, ele começou aqui, terminou aqui. A altura final é menor que a altura inicial? Sim, ele desceu. Se ele desceu, a gente tem um sinal positivo. Então, vai ser Rho do mercúrio vezes G vezes a altura. Que altura é essa? 0,2. Próximo fluido é glicerina. Então, essa glicerina, ela tem densidade relativa 1,26, então a densidade dela vai ser o quê? Ser 1260, certo? Ela começa aqui, termina aqui. A altura inicial dela é menor que a altura final. Então, isso quer dizer que ela subiu. Se ela subiu, a gente tem um sinal negativo, certo? Então, Rho da glicerina vezes G vezes a altura, que vai ser 45 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros e 10 centímetros, certo? E por fim, o Rho do óleo. O óleo começou aqui, acaba aqui. Desceu ou subiu? Desceu. Então, vai ser positivo. Rho do óleo vezes G vezes a altura de 10 centímetros ou 0,1 metros, igual a pressão em B, certo? Se esse manômetro tivesse aberto aqui para a atmosfera, não tivesse fechado aqui nesse balão em B, seria igual a pressão atmosférica, tá? Então, vamos lá. Só substituir os valores agora. Peguei PB, peguei esse aqui, PA, passei para lá, negativo, certo? PA passou para lá, negativo, ficou PB menos PA. E aí, todo o resto é substituído e a gente vai ter esses valores. Fazendo essa conta, a gente chega em 27,674 kPa. É essa diferença entre pressões de PB e PA, tá? Dúvidas?
Estou no WhatsApp para vocês tirarem. Próxima questão. Próxima questão já é de forças em superfícies submersas. Nesse caso, a gente tem uma superfície submersa plana, certo? Então, vamos lá. Uma placa retangular de 4 metros de altura e 5 metros de largura bloqueia a lateral de um canal de água doce com 4 metros de profundidade, como mostra a figura. A placa tem dobradiça em torno de um eixo horizontal ao longo do lado superior em um ponto A, e sua abertura é impedida por uma saliência no ponto B. Determine a força exercida sobre a placa pela saliência. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer em questões desse tipo, em questões que envolvem forças em superfícies planas ou curvas, é o diagrama de corpo livre. Então vamos lá. Aqui temos a barragem, a comporta, e o diagrama de corpo livre. Quais forças que estão atuando? Tem essa força aqui atuando, ó, desse calço na barra, na comporta, e aí esse calço ele vai exercer uma força FB, que está aqui. Lembram que quando a gente tem uma superfície submersa, essa superfície submersa ela vai ter uma força resultante que essa parede, que esse fluido exerce sobre ela. Por quê? Porque quanto maior a profundidade, maior minha pressão. E se eu tenho uma pressão exercendo nessa placa, eu tenho uma força, certo? E essa força vai ser a força resultante. E essa força resultante, ela está localizada onde? Ela está localizada no centro de pressão, que não é a mesma coisa do centro de gravidade, certo? Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? Tem que calcular essa força, calcular onde que ela está localizada. Depois disso, sabendo quem é ela, onde ela está localizada, a gente tem como descobrir essa. Como? Fazendo o somatório dos momentos de todas essas duas forças em relação ao ponto A. Vamos lá. A fórmula da força resultante é ρg h do centroide vezes a área. Quem que é ρ? Estamos trabalhando com água. 1000. G, 9,81. O h do centroide. Lembrando que é o centroide da superfície submersa. Então, 4 metros está submerso em água. Onde que é o centroide 4? 2, certo? Vezes a área. Que área seria essa? A área da parede submersa, a área da comporta submersa, da placa submersa. A altura 4 e a profundidade é 5. Por que a profundidade é 5? A questão fala que essa barragem, aqui ela está em 2D, né? Ela em 3 dimensões ela tem uma largura de 5 metros, certo? Então a área vai ser 4 vezes 5. Resolvendo essa equação, a gente obtém que a força resultante é 392,4 kPa. Só que a gente tem que saber onde que ela está localizada para poder calcular a força FB. Como que a gente acha onde ela está localizada? Pelo centro de pressão, pela fórmula do centro de pressão. Que fórmula é essa? YR igual a YC mais I sobre YC vezes A. Quem que é YC? É o Y do centroide da superfície submersa. Quem está submersa? Essa placa. Ela está submersa a quantos metros? 4. Então, qual que é o YC? 2, certo? Esse I é o momento de inércia. Como que a gente calcula o momento de inércia de uma placa retangular? BH ao cubo sobre 12, certo? Quem que é a base? A base é a largura da barragem. 5 vezes a altura da superfície que está submersa, sempre da superfície que está submersa. 4 ao cubo, dividido por 12. E aí a gente consegue achar o momento de inércia. Achou o momento de inércia? Joga ela aqui. Divide então por 2, que é o y do centroide, que a gente descobriu aqui, vezes a área. Quem que é a área? 4 vezes a largura da barragem, 5. Então, essa força FR está localizada a 2,67 metros. Contando a partir da onde? Contando a partir da superfície da água. Sempre conta a partir da superfície da água.
Então vamos lá. Agora que a gente sabe quem é FR, sabe quem é YR, ou seja, sabe onde a força FR está localizada, a gente consegue fazer o momento das forças em relação a A, certo? Então, FR realiza um momento no sentido anti-horário em relação ao ponto A, certo? Se é um momento anti-horário, um momento positivo, FR é quanto? 392,4 vezes 3,67. De onde que vem esse 3,67? Ó, esse YR a gente achou que é 2,67, mas até o ponto A ainda tem 1 metro. Então vai ser 3,67. Menos FB vezes 5. Por que menos? Porque FB realiza um momento horário. Momento horário é um momento negativo. Vezes 5, que é a distância. A distância da placa submersa é 4, mais 1 até o ponto A. Então, vezes 5. A gente resolve essa equação e acha que FB é 288,04 kN e acaba a questão. Dúvida, gente? Me perguntem, por favor, senão eu não vou saber se tá dando para entender a aula desse tipo ou não. Caso vocês tenham ideia melhor, estou aberta a sugestões sempre, tá? E por último, era uma questão de superfície curva. Vamos lá. Uma calha de água de seção transversal semicircular com raio de 0,5 consiste em duas partes simétricas com dobradiças entre as partes inferiores, como mostra a figura. Então, a gente tem a calha, tem água na calha, está totalmente submersa, uma dobradiça e um cabo. As duas partes são mantidas juntas por um cabo e esticador colocado a cada 3 metros ao longo do comprimento da calha. Calcule a tensão em cada cabo quando a calha está cheia até a borda, certo? Então eu quero essa tensão aqui. Tensão que essa calha está exercendo nesse cabo, certo? Como é que eu vou fazer? Gente, ó, não sei se vocês lembram, mas nas últimas aulas, quando a gente viu força sobre superfícies submersas, a gente trabalha com a projeção, caso a gente tenha uma superfície curva, que é esse caso. A gente tem uma superfície curva, então vai projetar no eixo Y e projeta no eixo X. Então a gente vai ter isso aqui. Temos a superfície curva aqui em azul claro e aqui projetada no eixo Y e projetada no eixo X em azul escuro, certo? Então a gente vai trabalhar com este pedacinho aqui. Então, tendo esse pedacinho aqui, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre. A tração, certo? Se a gente pega esse pedacinho aqui, temos a força de tração, que é o que a gente quer saber, certo? É esse pedacinho aqui que a gente está trabalhando. Temos também a força que o fluido exerce em X, na horizontal, e a força que o fluido exerce na vertical. A gente viu isso. A força é sempre da onde até onde? Do fluido até a projeção. Do fluido até a projeção. Se vai do fluido até a projeção, ela está nesse sentido. Então, temos uma força Fx. Lembra também que existe também uma força Fy, do fluido até a projeção. Porém, aqui não tem fluido, né? Se aqui não tem fluido, aqui já é a atmosfera, não vai existir essa força Fy, que é a atmosfera, então não vai existir força do fluido até a projeção. Fy vai ser zero, então vai ser desconsiderado, certo? Então, a outra força que está atuando é a força peso. A força peso ela sempre atua no centroide da nossa superfície que a gente está trabalhando. O centroide de 1/4 de círculo, que isso daqui é 1/4 de círculo, fica em 4R sobre 3π. Isso é tabelado, tá, gente? Não precisa decorar. O centroide fica localizado em 4R sobre 3π. E a força Fx, como a gente viu anteriormente, ela fica localizada em YR. Então, o que a gente tem que fazer agora? Calcular o peso, calcular f de x
e onde essa força Fx fica localizada. Achando essas duas forças, a gente faz o somatório do momento de todas essas forças em relação a esse ponto, e aí acha quem é a atração, certo? Vamos lá. Fx, ou força resultante, como vocês quiserem chamar, é ρg, H do centroide vezes a área. Quem que é ρ? 1000. G, 9,81. H do centroide. A superfície que a gente está analisando é essa daqui, ó, essa projeção aqui. Essa projeção tem raio 0,5, então o centroide está em 0,25. E a área? A área dessa projeção é altura vezes base. A altura quanto que é? 0,5, que é o próprio raio. E a base vai ser 3. Por quê? Porque o enunciado fala que a calha tem 3 metros de largura, tá? Então a gente acha a força Fx. E onde que essa força está localizada, gente? Essa força está localizada em YR, certo? YR é igual a quê? YC mais o momento de inércia sobre YC vezes A, certo? Quem que é o YC? 0,25. Aqui tudo é 0,5, então YC é 0,25. Momento de inércia. Momento de inércia, deixa eu escrever aqui, porque esqueci de colar. Momento de inércia vai ser igual a base, altura ao cubo, sobre 12, certo? Então, o momento de inércia de uma placa retangular. Quem que é a base? A base vai ser a largura da calha, que é 3. A altura é essa altura aqui, que é 0,5. E dividido por 12, certo? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Chega nesse valor aqui, certo? Y se repete. E a área é essa mesma área aqui. Acha que o YR é 0,33. Então, essa força Fx está localizada a 0,33 metros da superfície. É sempre da superfície. Sempre medida em relação à superfície, tá? Então, vamos lá para o peso. Peso é o quê? ρgv, certo? O peso de um fluido é ρgv. Ρ1000, G 9,81 e o V é o volume dessa região. Aqui a gente tem um quarto de círculo. O volume é o quê? Área da base vezes a altura. Que área da base é essa? Πr ao quadrado sobre 4, que é um quarto de círculo, certo? Πr ao quadrado sobre 4. Vezes 3, que é a largura da calha, certo? A profundidade da calha em 3 dimensões. Então, esse peso é de 5,779 kN. Aqui temos o diagrama de corpo livre, já com os valores. YR 0,33 metros. E o centroide está localizado a 0,21 metros, que eu fiz essa continha aqui. 4 vezes R, que é 0,5, dividido por 3π, dá 0,21 metros, tá? E agora é só fazer o somatório dessas 3 forças em relação ao ponto A. Fazendo o somatório dessas 3 forças em relação ao ponto A, sabendo quem é Fx e sabendo que é W, a gente consegue achar a atração, que vai ser 3,7 kN, certo? Então a questão acaba por aí. Se vocês tiverem dúvidas, se não deu para entender, se esse jeito não é eficaz, esse jeito de mostrar as questões, me falem e tirem dúvidas comigo no WhatsApp. Por hoje é só. Façam um exercício e até mais. Tchau, gente.